Liberdade é pouco. O que eu almejo ainda não tem nome. Hoje são 23 de abril de 2023. Prosperidade conforme a espiritualidade. Hoje o tema é esse ponto. Eu peço que você preste atenção em cada palavra que está sendo falado e que será falado. Coloque bastante atenção, foque, aumente a sua percepção, que é muito importante você captar as nuances. Primeiro ponto, hoje é dia 23 de abril, dia de São Jorge, e também dia de... Alguém sabe quem é esse aqui? Esse aqui é um símbolo. Quando eu vi, vamos lá, quando eu comecei os estudos, já vou mostrar, os estudos da espiritualidade e tudo mais, quando eu vi esse símbolo, eu tenho uma criação católica, batizado na igreja católica, batizado na igreja evangélica também, eu olhei e falei, nossa, isso aí é o demônio, rapaz. Sai pra lá. Mesma coisa eu falei quando eu vi Ganesha, né? Uma menina com cabeça de elefante, com 4 braços. Falei, isso é coisa do demônio. Isso aí sai pra lá. E depois eu percebi que era apenas crença limitante, que a Ganesha é uma energia maravilhosa de prosperidade, e essa aqui também é apenas uma energia, mas se há crenças limitantes religiosas na mente da pessoa, é um símbolo pelo qual a pessoa não deve fazer uso, porque as crenças limitantes que a pessoa tem que podem afetá-las, e não a energia dela, porque a energia dela nem é afetada, nem mesmo é acessada quando você tem crenças limitantes relacionadas a imagens, por exemplo. Quanto mais é essa aqui que pode provocar, né, de repente, assustar pessoas. Mas para quem conhece, sabe o que eu estou falando. Alguém conhece aqui? Sabe quem é? Alguém sabe? Alguém sabe? Ogunhê. Hã? Ogum. Quem falou? Quem falou? Paulo. Mauro? Paulo. Paulo? Isso aqui é Ogum. Ogum, né, o dia de Ogum é comemorado junto no dia de São Jorge, né, por motivos, pelos seguintes motivos, né? Os escravos, quando eles faziam, né, uma adoração a Ogum, eles não podiam fazer isso, né? Porque seriam vistos como... já eram muito mal vistos, os escravos eram escravos porque acreditava-se, né? A religião, na época, impôs isso, que não nem vou citar a religião, qual religião, mas impôs que os negros eram oriundos do mal, do diabo, assim, e por isso eles tinham que estar aqui para servir. Essa era uma desculpa, né, usada, né, tinha que ter uma desculpa. E, muitos negros trouxeram, né, a Umbanda da África, o Candomblé. O Candomblé também diz que que nasceu do Brasil. Aí tem muita... Mas sem entrar nesses detalhes, né, eu não tenho, hoje em dia, eu não tenho religião nenhuma, tá? Eu frequento a igreja evangélica, que eu tenho muito carinho, entendo as limitações. A igreja católica, de vez em quando. Vou ao centro espírita, de vez em quando. E de vez em quando, vou começar a frequentar Umbanda, de vez em quando. Assim. Hoje eu não tenho nenhuma religião fixa, tá? Mas, voltando ao assunto, aí os escravos, de uma forma para eles poderem adorarem aí os seus santos, assim dizendo, os orixás, eles aproveitavam no dia dos santos da Igreja Católica e debaixo botavam lá as velas, a pomba, seja lá o que for, para adorar as suas energias, os seus orixás, os seus santos, seja lá a nomenclatura que você preferir. E uma delas é Oxum. E Oxum era comemorado aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, no dia de São Jorge. Então, hoje é dia de São Jorge e hoje é dia de Oxum. Não? E, principalmente, aí eu faço um forte destaque, na Bahia, hoje é dia de... Quem é esse aqui? Quem é? Quem é esse aqui? Vamos lá? Quem é esse aqui? Oxóssi. 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 E é o seguinte, então, olha o que aconteceu.
né? E logo após o mencionar o ocorrido, vamos fazer uma prática aí nesse sentido poderosíssima. Recentemente, né, o filho de uma pessoa que eu gosto bastante, né, ativista quântica também, eu tenho um carinho, uma das pessoas que eu mais gosto aqui desta encarnação, o filho dela, ela me ligou e me disse que o filho dela tinha sido preso. Eu falei, nossa, o rapaz foi preso? Foi. Tá, ele tem uns problemas assim até então com bebida, de repente eu acho que usa alguma droga, não sei. E a acusação foi de estupro de 3 menores. Eu perguntei qual a idade dos menores. Uma tinha 12, outro 11, outro 13, algo assim do tipo. Eu falei, algo bem forte, né? E eu li a peça inicial lá na delegacia de polícia, e tinha os testemunhos já narrando os fatos e tudo mais. Eu sou formado em Direito, deixa eu só mutar o som aqui. Eu sou formado em Direito, e pelo que eu li, ele estava condenado. Só que é o seguinte, foi o que eu expliquei para ela, e ela sabia disso. O que está escrito no processo, os fatos, o que ocorreu, nada disso faz diferença, tá? Preste atenção, nada disso faz diferença se houver uma mudança interna na mente da pessoa, porque o que se quer é uma mudança interna na mente da pessoa. Ó, logo de cara, eu não tô. Escute até o final, antes de fazer qualquer tipo de crítica, tá? De que, o Igor não tá nem falando das criancinhas que foram estupradas, sei aqui. Primeiro que esse é uma acusação de estupro, mas a lei considera estupro quando envolve crianças, né? Qualquer toque, assim, o cara passou a mão na bunda de uma criança de forma, né, para provocar excitação nele. Isso já é considerado estupro hoje em dia na lei, tá? Só para você entender, não precisa a penetração do pênis na vagina. Aí voltando, eu falei para ela que, independente de qualquer coisa, né, e isso, eu estou dizendo nesse caso, serve para você, independente dos fatos, do que ocorreu, de qualquer coisa, o que faz a diferença é a mudança mental na pessoa. Se houver uma mudança mental, no sentido de que se a pessoa fez algo errado, ela com certeza absoluta mudou no inconsciente, o paradigma dela de uma forma que ela nunca mais vai cometer o erro que ela cometeu, para o universo não existe mais débito daquele erro. Isso é algo que as pessoas têm uma enorme dificuldade de entender, né? Uma enorme dificuldade de entender, sobretudo quando, né, quem segue bastante o Hélio Couto, nosso grande mestre, ele cita como exemplo a questão do vaso chinês. A pessoa quebrou o vaso chinês, ela pede desculpa, a outra pessoa perdoa, mas aquele vaso chinês tem que ser pago. Isso é uma verdade, né? Isso é uma verdade. Agora, a mudança mental é como se fosse um pagamento. Mas veja bem, a mudança mental, porque não existe punição, existe educação. E eu vou citar aqui o caso real, tá? O caso real agora que aconteceu. Então, eu li, né, os fatos, eu vi depoimento das crianças e das pessoas que estavam no local, e eu falei, ele está condenado, né? Estupro, 3 estupros vulnerável. A pena mínima de 8 anos, o máximo 24. Ou seja, ele ia ser condenado 3 vezes a pena de 8 a 24 anos de cadeia. E pelo que eu li, né, eu sou formado de direito, não tinha vez, mas eu falei, não tinha juridicamente, não tinha chance. A não ser que tivesse alguma câmera gravando todo o período lá em que ele estava no local, era uma piscina, mostrando que não teve nada disso. Só que deram um sumiço na fita da câmera do prédio. Deram um sumiço. Porque ele foi agredido pelos moradores, por outros moradores e tudo mais. E acredito que por isso, né, talvez os moradores tenham dado sumiço na câmera, justamente. Isso foi o que eu pensei na hora, justamente para que eles não sejam
processados por lesão corporal. Porque é normal, entre aspas, não era para ser, mas é normal, quando alguém vê uma pessoa estuprando criança, a pessoa vai lá e agride a pessoa. Uma coisa natural, né? Um ato absurdo desse, né? Aliciando uma criança. Aí a fita sumiu. E sem a fita, com os depoimentos, eu falei que ele, juridicamente, ele estava condenado. Mas nós somos da quântica. Eu falei, isso está acontecendo para que exista uma mudança nele, porque era uma pessoa que estava com um comportamento, sabe, sem prosperidade, não estava entrando no propósito. É um garoto, eu não conheço, um garoto bom de coração, sentia que ele é bom de coração, mas muito, muito afetado por energias negativas. Muito afetado. E outra coisa que as pessoas não entendem também é que, às vezes, uma pessoa tem um comportamento porque ela está completamente tomada por uma energia negativa ao ponto de que aquela pessoa naquele momento não é ela. São espíritos negativos, obsessores, assim dizendo, energias negativas, tomando conta daquela pessoa. Aí você, mas é muito fácil alegar isso. Não, eu não estou dizendo que eu estou alegando isso, eu só estou dizendo que isso existe. E ponto. É claro que uma pessoa pode alegar isso para tentar se defender de coisas que ela poderia muito bem não fazer, mas tem milhares de casos em que a pessoa é totalmente tomada por energias negativas e todo o ato daquela lei não deveria ser atribuído àquela pessoa, e sim, entre aos espíritos que estão ali dentro da pessoa, mas sabemos que, né, do paradigma vigente, isso é algo que não existe. Diferente de outros planetas onde existe isso. Mas não vamos entrar nesse... Existe isso o quê? O direcionamento não para a pessoa da matéria, e sim para o espírito que tomou conta da pessoa e por si só fez a pessoa ter comportamentos. Mas isso é algo, né, que nosso planeta ainda não atingiu essa evolução. Mas enfim, eu falei para ela, para a quântica, para a gente tudo é possível. Se ele mudar se ele realmente cometeu esses atos, se houver uma mudança de mentalidade na mente dele, de modo que ele nunca mais vai cometer aquilo, ele não vai ficar preso. Ele sai no dia seguinte. Bom, e aí ela me contou sobre ele, sobre como estava tudo, e eu percebi que, nitidamente, uma mudança grande ocorreu, que ele, né, procurando, pediu a Bíblia e tudo mais, algo que ele abominava, esse tipo de coisa. Escutando a mãe sobre espiritualidade, ela sempre passando a ele esses assuntos, e ele não acreditando, falando que era maluca, aquele tipo de coisa. E quando isso ocorre, para ajudar a pessoa, às vezes a teoria do caos, ela ocorre justamente para a pessoa entender que realmente o caminho é o da espiritualidade, é um caminho do entendimento de como o universo funciona, de fazer o bem, saber que fazer o bem volta o bem, fazer o mal volta o mal. Acreditar em Deus, confiança em Deus, como o único Criador. E o universo, né, direciona primeiro de forma amigável e depois de formas ruins. No caso dele, ele chegou a estar preso, perder a liberdade é algo muito ruim, justamente para entrar no caminho do universo. Bom, então eu percebi esse direcionamento dele no sentido de mudar. E aí vem também a questão dela ser uma ativista quântica, e aí nós fizemos aí, né, emanamos uma energia muito forte no sentido, não uma energia no sentido de mudar tudo aquilo, não, uma energia de mostrar ao filho dela o caminho, a necessidade da mudança. E ela comentou com ele sobre isso também, que se ele mudar a mentalidade, independente do que ele fez, né, ele estaria absolvido. E diga-se de passagem, o tempo todo ele disse que nada ocorreu. Olha, eu não fiz nada, eu estava brincando com ela, eu tinha bebido, realmente eu estava brincando com as crianças e interpretaram de forma errada. E a mãe dele me falou a mesma coisa. Eu lendo,
eu dei uma questionada nesse depoimento, nisso que ele falou, eu lendo lá o processo. Mas não importa, o que importa é que tipo, percebemos a mudança mental, né, dele no sentido de, né, ir para o caminho do bem. Não que ele estava no caminho do mal também, mas estava desviado. E, né, mandamos uma energia em prol dele, né, não ter nenhum empecilho de acessar esse caminho, e ele estava disposto. Bom, teve a audiência. Milagrosamente, veja bem, perceba o que eu estou dizendo, milagrosamente, as mães e as vítimas deram um depoimento totalmente diferente. Falaram, não, ele estava brincando. Não, gente, que isso? Não é nada. Olha o que aconteceu. As mães falam, não é nada disso, ele estava brincando. Porque no papel era uma coisa, e o que elas falaram ali na audiência era outra. Falou, não teve nada disso, ele estava brincando com as meninas. É algo totalmente ilógico, né? Por que antes era uma coisa e depois foi outra? E entender isso não vem ao caso, né? E o que vem ao caso é que isso prova, né, o que nós estamos falando. Que os fatos de si não importam. O que importa é a mudança mental. Que, inclusive, a mudança mental é como se a pessoa tivesse a capacidade de voltar no tempo ao ponto de mudar comportamento que ela teve. Exemplo. Preste bastante atenção no que eu estou dizendo aqui. Vamos supor que hoje é domingo. Na sexta-feira, você falou uma besteira. Falou uma besteira numa reunião de família. Mudando, você saiu com 3 amigos seus do trabalho, amigos, amigas, né? Um grupo ali, e você falou uma besteira ali sobre o seu chefe. Sendo que ali naquele grupo tinham pessoas que eram, entre aspas, puxa-saco do chefe e que fatalmente contariam para o chefe aquilo que você falou. Você falou que o seu chefe era um bobão, que ele não valia nada, que ele achava que ele era corrupto, fez várias acusações desse tipo. Tinha bebida, e aí você falou isso de forma imprudente. Você até desconfia, mas você nem tinha certeza de que ele é corrupto. Você mesmo já falou como se tivesse certeza, e ele no meio de outras pessoas. Isso numa sexta-feira à noite. Aí você acorda no sábado, nossa, o que eu fiz? E tudo mais. E aí, você tem o conhecimento, vamos supor que você é nosso ativista, né, e você saiu para beber algo que pode até sair, tomar 1, 2, 3 chopos de repente, não ao ponto de sim, né, ficar bêbado. Mas, nesse dia aí, vamos considerar que você é nosso ativista e você saiu, só que você, né, perdeu um pouco do equilíbrio. E aí falou essa besteira. Perdeu o equilíbrio e falou essa besteira. Mas você, como é nosso ativista, você sabe que você pode mudar o passado. E aí você fez exatamente o que é proposto para, entre aspas, mudar o passado. Se comportar, né? O que você deve fazer para mudar um comportamento passado? Você deve ter um comportamento no sentido tanto em atos, tanto mental, no sentido de que aquilo ali não ocorreu. Perceba, não é pegar algo e colocar debaixo do tapete, porque isso gera sombra. O que é pegar algo e colocar debaixo do tapete? Vamos supor que uma pessoa sofreu um abuso sexual. Ela chega e fala, cara, eu prefiro mentalizar que isso não ocorreu na minha vida e ponto. Vai estar lá dentro dela e vai afetá-la de forma muito forte. Diferente de uma situação dessa. É um comportamento que não gera trauma, né? Falou algo, não foi algo com você, então não gerou trauma. Então, você opta mentalmente e em atos se comportar como que aquilo não
ocorreu, como se aquilo não tivesse ocorrido. Você não pensa naquilo, naquele fato, e você se comporta com as pessoas como se aquele fato não tivesse ocorrido. E mentalmente você direciona para isso. Como você vai mentalmente direcionar para isso? É no comando. Vai focar. Né? Focar no que você vai falar. E vai dizer: isso, eu estou mentalmente e emocionalmente indiferente a esse ato. Pronto. No caso, o ato lá que ele falou que o chefe era corrupto e tal. E se comporta com as pessoas que estavam no dia de forma que aquilo ali não tenha ocorrido. Se nenhuma pessoa dali comentar com ele sobre aquilo, o fato foi apagado. Essas pessoas, elas vão se comportar com as outras como se aquele fato não tivesse ocorrido. Ou seja, o fato continua existindo. Só que as consequências daquele fato foram totalmente bloqueadas energeticamente pela pessoa. Ela não permite, ela gerou aquela energia e ela não permite energeticamente que aquela energia se prolifere. Então todo mundo que estava ali, né, apesar de ter presenciado, não foi apagado, né? Foi apenas cessado as consequências daquele ato. A gente diz que mudou o passado, porque é como se não tivesse acontecido. E ele não vai ter nenhuma sequela. Agora, para isso acontecer, não pode existir nenhuma dúvida, nenhum medo da consequência. Sabe, a pessoa colocar medo, né, preocupação sobre, será que fulano de tal quer puxar saco do chefe vai contar para o chefe? Nisso, do que ela emanou essa preocupação, buf, todo o bloqueio da energia foi desbloqueado de novo. Agora, se ela zerar a preocupação, não pensar naquilo, dar um comando, né, que está emocionalmente, mentalmente indiferente àquele fato, né, e, buf, aquilo não aconteceu. Você vai estar bloqueando toda a consequência energética daquele ato. E você pode fazer isso, né, hoje, agora, você pode fazer isso de um ato que você fez com 5 anos. A energia das consequências daquele ato vão ser bloqueadas agora. Tudo que aconteceu, aconteceu. As consequências que já ocorreram, ocorreram. Agora, novas consequências não vão ocorrer. Você bloqueia. Tá claro? Está claro? Está claro? Vamos lá. Vamos lá. Se antes da pessoa ter feito, nesse exemplo que eu dei, dessa pessoa que estava sexta-feira e bebeu, se antes da pessoa mentalmente exercer o bloqueio das energias, das consequências do que ela falou sobre o chefe, se antes disso, alguém comentou com o chefe, essa pessoa pode ser afetada? Preste bem atenção, que isso faz toda esse ponto, então, faz toda a diferença. Isso eu estou explicando, já expliquei em outras lives recentes, estou mudando os exemplos para que fique claro. E vamos fazer uma prática. Se a pessoa, né, foi lá, comentou, foi para casa, dormiu, acordou, lembrou, nossa, fiz uma besteira e fez o bloqueio da energia, naquele momento que ela fez o bloqueio da energia, ela bloqueou e nenhuma consequência vai afetá-la. Se alguém comentou antes com o chefe, só que ela, a pessoa que falou a besteira, se ela não ficar sabendo, enquanto ela não ficar sabendo, ela tem a possibilidade de fazer bloqueio de energia. Agora, se alguém chegar para ela e dizer, olha, fulano de tal contou para o seu chefe, o seu chefe que você falou isso. Aí já foi colapsado. O que foi colapsado? O seu chefe ficar sabendo. Agora,
A pessoa pode até ter contato com o chefe no plano, né, no plano físico normal. Só que enquanto a pessoa não ficar sabendo, ela mentalmente pode bloquear. Certo? Então, não precisa ter preocupação. Nossa, será que já falaram sei o quê? Será que aconteceu isso? Será que aconteceu aquilo? Isso são essas neuroses que dominam a mente humana, que impedem a prosperidade de várias pessoas. Existe uma energia negativa que faz cessar a prosperidade, a paz, a tranquilidade, a alegria das pessoas dessa forma, criando neuroses sobre vários atos, e isso vai, às vezes, de um negócio que é mínimo a algo realmente preocupante. Né? Essas neuroses tiram a paz, a tranquilidade das pessoas e a prosperidade. Só que elas não têm esse conhecimento que você está tendo agora, esse conhecimento poderoso, que, como é um paradigma diferente, talvez você coloque dúvidas, e é normal pôr dúvidas, só que basta você praticar dessa forma eficaz, com certeza que é líquido e certo. Você, como observador, enquanto você não observar, ou seja, enquanto a coisa não ocorrer, tudo pode acontecer. Você tem o poder de transformar as coisas. O seu poder é incrível, é extraordinário. Todo ser humano tem um poder extraordinário em razão da centelha divina que ela tem em si. Bom, então, aí este é o caso. Então, teve a audiência e os depoimentos das vítimas, das mães das vítimas, foram, assim, totalmente... E algo totalmente, né, ilógico. E ele vai, logicamente, vai estar preso, mas não tem como, é impossível ele continuar preso. Vai ser solto. Vai ser solto. Bom, dito isso que foi falado, dito isso, então desse exemplo real aqui, o exemplo real é o do rapaz, do filho da nossa ativista. E, dito isso, e explicado essa prática, eu peço que você escolha aí algo do passado que você fez que você queira, entre aspas, apagar. Na verdade, você não vai apagar. Você vai cessar as consequências do ato. Como se ele não tivesse ocorrido. Por isso citamos a palavra apagar. Só para ficar bem claro. É como se o ato não tivesse acontecido. No que diz respeito às consequências, é como se ele não tivesse acontecido. Se é como se não tivesse acontecido, é como se o fato não tivesse ocorrido. Então eu peço que você escolha aí um ato pelo qual você quer mudar. Nosso foco aqui é pôr em prática o conhecimento. Se você não praticar, você não acessa a energia. O mais importante é a prática. Bom, então você escolheu aí o acontecido. Pode ser algo recente, pode ser algo de longa data. Tudo o que já ocorreu em consequência desse ato e que chegou até você, tudo o que ocorreu e que você sabe que ocorreu, ocorreu. Agora, as coisas daqui para frente podem ter essas energias cessadas. Ou seja, se tem algo te dando problema, aconteceu X. Em razão desse X, aconteceu consequências Y, Z, D, H, J, são as consequências. No que você cessa energia, as consequências das consequências são cessadas, param ali. Nada mais ocorre. Nada mais ocorre. Você cessa. Exemplo, vamos lá.
Pena que eu não tenho algo para desenhar, para ficar bem claro. Imagina esse copo. Esse copo aqui representa um fato. O fato é a pessoa, na sexta-feira, bebeu e falou besteira do chefe numa reunião de amigos do trabalho. Esse é o fato. Aí, no sábado, chega até a pessoa que falou que um fulano de tal comentou com o chefe sobre o caso. Isso aqui já é uma consequência. Aqui, né? Imagina aqui uma linha ligando a isso aqui que é a consequência. Pô! Certo? E aí ele ficou sabendo de uma outra consequência, uma segunda consequência e uma terceira consequência. Aí é como se tivesse uma outra linha aqui com uma outra consequência, uma outra linha aqui com uma outra consequência. Quando ele faz a prática de cessar a energia do acontecimento, ele vai cessar energias não aqui, mas aqui, logo após as consequências. Foi compreendido? Cessou. Aí não vai acontecer mais nada. O que aconteceu e que ele ficou sabendo, ok. Agora, o que ele não ficou sabendo e o decorrer das consequências ficam cessadas. Nada mais ocorre. Alguém quer perguntar alguma coisa antes de fazermos a prática? É bom. Antes de fazermos a prática, alguém quer perguntar alguma coisa? Então peço. Deixa eu liberar aqui o áudio. Tá sem áudio. Desculpa. Ó, liberei o áudio aqui. Se alguém quiser perguntar algo sobre esse ponto, pergunte. Eu tenho certeza que tem várias pessoas com dúvidas. Então, faça a pergunta. Né? Faça a pergunta. A sua dúvida, se você retirar, vai ser de muita utilidade para a live. Tá? Porque a sua dúvida é a dúvida de outras pessoas que têm vergonha de perguntar. Então, pergunte. Porque você vai estar ajudando essas pessoas. E com isso você vai conseguir usufruir melhor disso. Por quê? Porque você ajudou as pessoas nesse sentido. Tá liberado o áudio aí. Quem quiser perguntar, pode perguntar. Boa noite, Igor. Wallace. Fala, Boa noite Wallace. a todos. Boa noite. Quando fizer essa prática, a pessoa está acessando o acontecimento, a consequência negativa. Automaticamente, também acessar, ele também cancela qualquer consequência positiva em cima do ato dele. Certo. Partindo do princípio que tudo que acontece, há algum proveito, algum aprendizado, não seria um desperdício de um aprendizado fazer isso? Não. Toda a energia que foi gerada, né, todas as consequências que foram geradas e que a pessoa ficou sabendo, exemplo, aquilo serviu de aprendizado para ela, o aprendizado não é uma consequência que ela ficou sabendo. Se ela aprendeu, ela está sabendo. Concorda comigo? Uhum. Certo? Tudo isso aí permanece. Agora, a partir do momento que ela deu esse comando, se esse aprendizado ele iria se aflorar, ele também não vai se aflorar. Se iria se aflorar algo, também não vai ocorrer. Porque tudo é cessado. Porque se o aprendizado aflorar, a energia daquela origem está prosperando. E se ela cessou, cessou. Certo? Tá claro? Sim, mas deixa eu te dar um exemplo. Tá. Se a pessoa fez um ato desse com o patrão, Certo. se aquilo aflorar, ele vai ser mandado embora e vai entrar numa outra profissão que seria o propósito de vida dela. Ela estaria anulando isso, não? Sim. Então não seria péssimo anular essa energia? Nesse caso? Olha, veja bem, eu estou entendendo o que você está dizendo. Mas se aquele fato ocorreu para que ela seja mandada embora, tá? Seria o universo a ajudando. Excelente pergunta, tá, Wallace? Muito boa pergunta. Realmente, o mandar embora seria bom para ela e ela não vai ser mandada embora em razão dela ter cessado.
analisando nesse ponto, seria ruim? Seria ruim. Só que é o seguinte, o universo vai usar um outro meio para tirar ela. Isso é um fato. Agora, ela postergou aquilo ali. O que seria bom, ela postergou, sem dúvidas. Só que se você for usar a partir desse princípio para tudo, você vai estar aí deixando de usar algo poderoso ao seu favor. Porque muitas vezes vai ser poderoso, em outras vai ser poderoso do mesmo jeito, só que de forma, né, negativa, não digo negativo, mas você vai estar ali bloqueando algo que o universo fez para te ajudar. Porque muitas coisas ruins acontecem para o bem da pessoa. Isso é um fato. E existe o princípio da incerteza, existe o universo atuando o tempo todo, existe a Nanke. Então, pode ser também que a pessoa, que algo de muito ruim iria ocorrer em razão daquele fato, iria ocorrer, e a pessoa bloqueou. O mais importante disso aí, Wallace, é que se a energia origem foi algo negativo, no caso que a pessoa está bêbada, então é algo que, colocando na balança, é preferível ela cancelar do que continuar. Porque a origem ali foi algo negativo. Sem dúvida. Agora, tem que ter muita percepção disso. Vou dar um exemplo. Eu citei. A sua pergunta foi muito boa. A pergunta do Wallace foi excelente, tá? Eu dei esse exemplo de que a pessoa bebeu e ficou bêbada e um estado embriagado é algo negativo. Bom, qualquer pessoa sabe disso. A pessoa fica altamente vulnerável, né, a entrar em frequências negativas para que ela tome atitudes ruins. Ela perde a ressonância com o anjo da guarda, perde proteção, tudo, né? É como se a imunidade dela, no que diz respeito ao acesso dela à proteção do anjo da guarda, dos seres que a protegem, do mentor espiritual e tudo mais, ficam fragilizadas. E aí, né, a pessoa ela é mais influenciada. Não só externamente, como internamente, mentalmente, né? As crenças limitantes ganham mais forças. Não é só terceiros, né? O ser, o indivíduo, né? O ser indivíduo também tem, né, o seu lado ruim em razão das crenças limitantes, sempre. Então as crenças limitantes se reforçam e ela pode cometer atos ruins. Agora é diferente uma aprovação no concurso público. A pessoa foi reprovada. A reprovação num concurso público é algo negativo em si? É algo negativo em si? Não dá para saber. Pode ser que sim, pode ser que não. Agora, estar embriagado é 100% negativo, não há dúvidas. Passar no concurso público, não. Por quê? Porque às vezes aquele concurso público, a aprovação daquele concurso público ali, pode ser de fato um empecilho na vida da pessoa. Ou passar no concurso pode ser, né, algo bom. E em sua origem, tem algo negativo ali, sempre dizendo 100% negativo? Não, estudar é algo negativo? Não. A pessoa realizar uma prova e não passar é algo negativo? Também não. Pode ser positivo ou pode ser negativo. Não se sabe. Não se sabe. Agora, a origem do status de embriaguez é algo 100% negativo. Isso não há dúvidas. Então, é algo que, oriundo daquilo ali, é algo que, na maioria das vezes, não vou citar porcentagem, porque eu estaria chutando, 90%, 80%, não vou dizer. Na maioria das vezes, é algo que vai ser ruim. E o universo, ele prefere aproveitar coisas boas. É claro que você aproveita das ruins também para direcionar a pessoa. Tudo é um colapso, mas o caminho, né, o caminho positivo é sempre o mais agradável ao universo. Mas lembrando que muitas vezes as coisas ruins devem acontecer também. Tá claro o que eu estou dizendo? Aí, tudo é uma questão de colocar na balança, Wallace. Tudo é uma questão de colocar na balança. Não pode também partir desse princípio, mas é o universo que está ajudando, não sei o quê, então tudo bem.
Cuidado, porque uma coisa é soltar, outra coisa se chama zona de conforto. Outra coisa se chama zona de conforto. Certo? Certo? Eu entendi, essa explicação foi muito clara. Só que a partir de que ponto? A Agora, partir de que ponto? vamos... Tá, pode fazer a pergunta. Pode. A partir de que ponto? Eu já, vamos supor, colocando na balança que você colocou, eu entendi a explicação da pessoa alcoolizada, que tende a ser negativo. Só que a partir de que ponto a pessoa pode considerar que ela está melhor apta para analisar o caso do que a força do universo gerindo a situação? Bom, mas não existe uma análise do universo sobre o ato. Não existe análise nenhuma. Existem consequências automáticas. Certo? Toda ação, uma reação. Toda ação, uma reação. Então, a pessoa... Vou dar um exemplo. Quem foi lá e bebeu, não foi o universo, foi a pessoa. Não foi o universo que fez a pessoa beber para falar isso, para acontecer isso. Não. Não foi o universo. A pessoa que foi lá e bebeu. Então, esse é o ponto. Essa pessoa está apta para analisar isso? Se ela pode interferir ou não? Veja bem, então vamos lá. Vou ver se você consegue captar. Eu estou entendendo o que você está perguntando. Não, a explicação sua foi ok. Não, correto, então, eu entendi. Eu entendi o que você está dizendo. Vamos ver se você capta o que eu vou te passar. A pessoa foi lá e bebeu. Isso foi um ato voluntário dela, concorda? Sim. Certo? É. Beleza. E depois ela teria feito um novo ato voluntário para acessar aquele ato. Certo? Sim. Então, qual o critério para você dizer, não, o primeiro ato foi o voluntário dela, então ela deve deixar o universo atuar. Você está me passando isso. Ela tem que deixar o universo atuar, porque o universo vai atuar da melhor forma. Se você for parar para pensar dessa forma, sabe o que você está me dizendo? A pessoa nasce e não precisa fazer mais nada. O universo vai atuar. O que você está me dizendo é isso. Perceba, ela teve um ato voluntário de beber. Em razão de, aí o universo ele aproveita todas as situações para colapsar algo. A pessoa ela tem que sair do trabalho. Ela tem que sair do trabalho. O universo quer que a pessoa saia do trabalho. Aí a pessoa bebeu. A pessoa bebeu foi um ato voluntário. Aí o que o universo pode fazer? O universo pode se aproveitar dela ter bebido para retirar. Olha, já que ela cometeu esse algo ruim, vamos aproveitar esse algo ruim, né? Ela vai ter as consequências ruins, mas também vão aproveitar e dar uma consequência boa, que é retirar ela do trabalho. Né? Uhum. Certo? Beleza. Aí você falou para mim assim, tá, mas então, se ela tinha que sair e ela ficou, isso não é algo ruim? Então vamos lá, vamos supor que a pessoa bebeu, ela não fez nada e ela foi mandada embora do trabalho, né, porque falou mal do chefe e ela tinha que sair do trabalho. Será que foi bom? Quando ela vai arrumar um outro trabalho, o que a pessoa vai fazer? Vai entrar em contato com o chefe dela. O chefe dela vai falar, olha só, eu mandei ela embora porque ela bebeu, só para beber com um grupo de funcionários e falou mal de mim. Isso é bom? Então, é exatamente esse ponto. Se ela não aprender com essa atitude no primeiro trabalho, ela acessar, no segundo ela vai repetir. Então, aí esse que foi o ponto. Esse que foi o ponto. Se ela mudou, se ela teve o poder, se ela mudou, se ela teve mentalmente, ela conseguiu mudar o comportamento, isso é um aprendizado. O fato dela mudar aquilo ali, né, isso é um aprendizado. Isso é um aprendizado. Ela teve que mudar algo. Isso não quer dizer que ela vai ficar fazendo tudo, vou fazer e vou conseguir mudar, não. Isso é um aprendizado. Se ela mandou a mensagem para a mente dela, se ela bloqueou as energias mentalmente daquela consequência,
a mente dela, naquele exato momento, entendeu que aquilo ali é algo errado. Se ela bloqueou todas as Agora energias, eu captei. Talvez é o meu paradigma de sempre entender que as coisas só resolvem com a punição. E existem outras maneiras de se resolver ou aprender. Não entendi. a sua, não, mas eu sempre, é o que eu estou dizendo. As dúvidas, quando vêm, elas dão uma clareada muito boa. A sua pergunta foi excelente para dar essa clareada, certo? E ficou, É mas porque a minha visão era única. se A tem melhor maneira dúvidas de se aprender é a ainda, punição, não pode tem falar, outra. Wallace. Se tem dúvida ainda, pode falar, porque Não, tá claro, tá claro. tá claro? Tá sim. Obrigado. Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa nesse sentido? Nesse ponto aí, ainda aproveitando a dúvida do Wallace, a pessoa ela tem que sair do trabalho. Ela saiu, bebeu, né, e falou mal do chefe. O sair do trabalho já é o fato do universo entender que aquela pessoa tem que sair daquele trabalho é algo pré-existente, que existe antes do ocorrido. O universo pode aproveitar daquele ato para fazê-la sair do trabalho. E se ela, né, mentalmente cancelar, o universo não vai poder aproveitar daquele ato para que ela saia do trabalho. Mas o sair do trabalho existe. Então vai ter algum outro caminho para isso. E aí, um caminho para isso, né, pode ser algo positivo, mas também pode ser negativo. Como assim positivo? Ela pode simplesmente receber a proposta de um outro trabalho e vai para lá como uma excelente funcionária. Ou pode considerar algo negativo. E aí vai se amarra. Ela vai sair do trabalho, mas vai sair de forma negativa. Se para ela conseguir um outro trabalho, corre o risco, né, do chefe dela falar mal dela. E ela não conseguir outro trabalho, conseguir um outro trabalho pior por causa da saída negativa. Então a saída positiva é sempre o melhor. Deve se colocar na balança. Essa questão aí, essa pergunta dele foi muito boa. Bom, alguém quer tirar mais alguma dúvida? E assim, é claro que essa dúvida que o Wallace teve, são dois pontos. É claro que é minada por uma crença limitante, né? A crença limitante, ela sempre faz a pessoa ter comportamentos autossabotadores. E os comportamentos autossabotadores são sempre comportamentos que a pessoa acredita ser o melhor. Não, eu vou fazer isso porque com isso eu vou conseguir isso, isso, isso. Na verdade, aquele comportamento é o contrário. A pessoa, com dinheiro acontece muito. Não, não vou fazer isso porque não vou aceitar presentes, porque eu prefiro ir lá comprar, e isso é o correto. E ela achando que isso é o positivo, que isso vai trazer prosperidade. De forma alguma, ela aceitar o presente é ótimo. O comportamento de não aceitar presente é justamente um comportamento que faz fazer valer a crença de que dinheiro é ruim. Estou dando um exemplo. Sempre o comportamento, a autossabotagem sempre é fantasiada de algo positivo. A pessoa acha que é um comportamento positivo e, na verdade, é ao contrário. Quando é um comportamento autossabotador. A questão é ela saber que aquele comportamento é autossabotador. Falta a percepção, muitas vezes. Isso vai aumentando com o tempo. Bom, então vamos fazer a prática. Eu peço que você escolha aí o ato pelo qual você quer mudar. O fato, o ocorrido. Você vai fechar os olhos. Você vai mergulhar para esse fato, retornando, né, entre aspas, retornando o tempo e entrando nesse fato, entrando dentro de você no fato. Quero. Cheio de sazon aqui. Não? E após você vivenciar o fato,
Você dentro de você, né, no dia do fato. Você vai dar o seguinte comando. Eu, diga seu nome todo. Estabeleço a decisão de viver sem influências mentais e emocionais a partir de agora em relação a este fato. E o fato é esse fato que você buscou no passado, esse fato. E especifique agora, que fato é esse? É exatamente esse fato escolhido por você, esse fato específico ocorrido que você viu. Então, especifique que é este fato. Visualiza uma borboleta voando, uma lagarta que se transforma em borboleta, e abre os olhos. Puf. Lembre-se que quando você fala este fato, é este você, né? É aquele fato. Aquele fato. Porque mentalmente, se você falar este fato, você não especificar mentalmente, a mente pode entender que o fato é o dia de hoje inteiro. Pronto. Aí tudo que foi falado na live, você não vai ter mudança nenhuma mental, emocional. Então, especifica este fato. Né? Mostre claramente o fato. O fato é aquele. Isso, e aquele, e ponto. O comando é para aquilo, e ponto. Isso é intenção, tá? Não tem palavras, tudo é intenção. Tá? É poder da intenção. Lembra que num plano mais evoluído, não existem palavras comunicadas, é tudo intenção. Comunicação, tudo é intenção. Né? Você conversa com a pessoa assim. E os dois se comunicam assim, não precisa ficar emitindo voz. Uma coisa é considerada primitiva para ele. Só tudo na intenção. Tudo, e da mesma forma é para fazer esse procedimento. Tá? Você está fazendo um procedimento que vai ser aceito daqui a muitos anos. Não vou dizer quanto, mas daqui a muitos anos isso vai ser algo normal de se fazer. Aqui, mas falta muito tempo aí, mas você não precisa esperar todos esses anos, até porque provavelmente você nem vai estar encarnado quando chegar nessa provavelmente você não estará encarnado aqui no planeta Terra, pelo menos nesse corpo matéria atual, né? Quando houver esta mudança de paradigma, mas você como um ativista quântico está aproveitando dele agora, né? Pouquíssimas pessoas, contamos, talvez dá para contar nos dedos, né? Menos de 1000 pessoas no mundo fazem isso aí de forma corriqueira. E acabam tendo esse poder estabelecido como hábito. No universo de mais de 7 bilhões de seres humanos. Então, sinta-se uma pessoa privilegiada. Alguém quer tirar alguma dúvida sobre esse ponto, sobre a prática? Porque vamos fazer mais práticas. Pode falar, Rita. Pode falar. Pode perguntar. Igor, essa prática você vai colocar no grupo, né? Essa que prática não foi aqui? anotado. Isso. Não sei ainda, não sei. Vamos Não, ver. não assim, para a gente fazer, anotar, né? Porque não deu tempo de anotar que eu estava fazendo. Não Para quando a sei. gente quiser fazer. Não Não? sei. Depende, não sei. Tá? Tem que. Tá bom. Tá? Porque a gente tem que sentir aí. Tá bom? Não pensei nisso ainda. Tá bom, querida? Tá bom, Igor. Obrigada. Tá?
Mas vai ficar aqui na live, vai estar gravado. Mais alguém? Porque uma coisa é uma prática dentro de uma live, né? Depois de 20, 10, 15 minutos de vídeo, tudo mais. Outra coisa é algo passado numa lista WhatsApp que a pessoa pode compartilhar e às vezes é algo que não deva ser compartilhado de forma pública, assim. Apesar de, mas a live é pública, mas aí vai ter dentro da live, só vai assistir quem realmente deve assistir, né? Um compartilhamento, eu estou dando uma generalizada muito grande. Mas talvez eu passe sim, tá? Eu não parei para pensar nisso antes. Bom, outro ponto que eu quero trazer para vocês. Foi falado na última live sobre essa questão do yin yang. Vamos fazer essa prática do yin yang hoje novamente, tá? Da parte emocional e racional. Eu quero dar um exemplo para você visualizar o quanto que o emocional afeta um ser humano. Preste atenção. Tem um site. Hoje em dia tem vários sites de apostas. Vários. Tá? Aí, antes perguntam, a energia do jogo é uma energia ruim, não sei o que, sei lá. Sim, porque ela alimenta vícios. Tá? Agora, a pessoa que não é viciada e consegue ter prazer nisso, não há problema. O problema é que o problema é a pessoa ficar acreditando que a vida dela vai mudar, que ela vai ganhar um rio de dinheiro com aquilo ali, e isso faz com que a pessoa entre uma zona de conforto acreditando que um dia vai ganhar muito dinheiro com algo e não precisa vender nada para ganhar dinheiro. Entende? Mas, e tirando essa parte, e tirando a parte que é um vício, a pessoa que não é viciada, a pessoa que não tem essa crença, se ela quiser jogar de uma forma prazerosa ali, não haveria problemas. Não haveria problemas. Ok? Bom, tem um jogo. Em site de apostas, hoje em dia você pode apostar em qualquer jogo. Tem aposta em jogo de tênis, vôlei, futebol, tudo. E dentro de cada jogo tem milhares de outras apostas. Vou trazer como exemplo um jogo de hoje. Flamengo e Internacional. Internacional e Flamengo. O jogo de futebol. Campeonato Brasileiro. Então, aí tinha um jogo. Aí tem lá as apostas. Flamengo, empate, Internacional, número de cartões amarelos, número de escanteios, expulsão, gol do primeiro tempo, gol do segundo tempo, só Flamengo faz gol, só Inter faz gol, placar 3x3, 1x1, 0, tudo que você pode imaginar. E aí, mostrou lá a seguinte porcentagem. Se tiver gol no jogo, você pode jogar, apostar, é o seguinte, teve gol no jogo, eu já ganho a aposta. Então, essa aposta, você ganhava 11%, ele dava 11%. Ou seja, se eu apostar R$1.000 no jogo, se tiver gol do jogo, eu ganho R$110 de lucro. Puf. Ok. Aí você pensa, nossa, mas tem vários jogos que são 0x0. Tem. Mas você pode ir lá de forma racional. Pensa bem, eu estou mostrando o racional e o emocional. Você pode ir de forma racional olhar a partida e lá ver lá Inter e Flamengo. Beleza. 11% para alguém fazer, para se tiver gol no jogo. Você pega os últimos 10 jogos do Internacional. Você vê lá. Bom, aí você vai ver que nos últimos 10 jogos do Internacional, o Internacional fez gol nos 10. Se fosse gol só do Internacional, estatisticamente já estaria dentro de uma lógica. Agora, se dentro desses 10 jogos o Internacional teve um jogo só, que ele não fez gol, já não vale a pena. Como assim, Igor? Porque se foi só um jogo, você tem 90% de chances de ganhar. Não, por quê? Porque, veja bem, se você está ganhando 10% na vitória, se você perder, você perde 100%. Se o lucro é de 10%, então a sua mentalidade é o seguinte: se você jogar 10 vezes isso aqui, você ganhar 9 e perder uma, você já perdeu o dinheiro todo.
É óbvio. Se você fizer 10 apostas, né, em jogos diferentes, por isso, se você ganhar 9, mas você perdeu no 10º, você perdeu o dia todo, você fica no 0-0. Então, a sua análise deve ser de acordo com a aposta de 10 jogos. Por quê? Porque é 10% do que está se pagando. Então, se o Inter, em 10 jogos, ele fez gol em todos os 10 jogos, isso já dá uma excelente margem. Aí você vai lá no Flamengo. Você pega. Eu estou dando resumida, tá? Claro que nessa análise você pode se aprofundar ainda mais. Para quem é profissional, faz isso. Vai no Flamengo. O Flamengo dos últimos 10 jogos fez gol em 8. É claro que tem lançar fora de casa, dentro de casa, não estou entrando nesse mérito. Nos últimos 10 jogos, o Flamengo fez gol em 8. Então, em 10 jogos, o Inter fez gol em 10. Se acontecer algum imprevisto e o Inter não fizer gol, ainda tem 80% de chances do Flamengo salvar isso aí. Se o Flamengo fizer um gol, a pessoa já ganha a aposta. No final das contas, em 10 jogos, a pessoa vai ter 80% de chance de ganhar. Ou seja, se ela pegar 1 milhão e colocar ali, tá? Em 10, numa lógica e ela não for uma aposta única, é uma pessoa que está sempre jogando, que vive daquilo, ela vai ter 80% de chance daquele investimento voltar 10% para ela. Bom, e 80% é algo muito alto, né? Então, tem pessoas que conseguem viver disso. Se a pessoa jogar sempre baseado dessa forma que eu estou falando, ela vai ganhar muito dinheiro. Só que é o seguinte, o que a pessoa, isso tudo que eu estou falando é acessando apenas a energia racional, que é a energia que basta para ganhar. Não só basta, como deve ser a única ali para se ganhar. Agora, se a emoção entrar naquele momento ali, o que vai acontecer? A pessoa vai ter o seguinte pensamento: não, esse jogo aqui dá para conjugar com esse outro aqui. Ou então ela, não, calma aí, eu vou arriscar, eu vou botar que dá para colocar que vai ter 2 gols, que vão ter 2 gols. Não, dá para colocar que vai ter 1 gol e dá para colocar também que ou o Inter vai ganhar ou vai dar empate, porque o Inter ganhou as últimas 10 partidas, o Flamengo perdeu vários, fora de casa. Então dá para conjugar isso aí que eu vou ganhar o triplo se eu fizer isso. Quando entra na esfera do risco, veja bem, o que eu falei antes, era praticamente algo sem risco. Praticamente. Num jogo só, era totalmente, basicamente sem risco. E eu pegando 10 jogos iguais àqueles, 80% de chance de ganhar os 10. E 20% de um não ser ganho, e aí a pessoa ficaria no 0-0. 2 derrotas dos 10 era praticamente impossível. Estatisticamente, né? Isso é estatística. Então, mas isso tudo foi uma análise racional. Só que é o seguinte, a energia da emoção está na pessoa. Apesar de essa análise ser algo pré-estabelecido, é muito difícil a pessoa seguir isso. Por quê? Porque a emoção faz parte do ser humano. E em algum momento a pessoa vai acessar a emoção. Então, se ela não está com um hábito muito forte de fazer análise sempre racional, a emoção vai tomar conta e a pessoa vai perder. Sendo que, quando eu me refiro à emoção nesse caso, é um exemplo em que a emoção influencia de forma o quê? Negativa. Mas a emoção, em muitos casos, é altamente positiva. Altamente positivo. Assim como a razão, em muitos casos, é altamente negativa. Depende da situação. E o top do ser humano viver é com equilíbrio, emoção e razão.
Quando a pessoa tem esse equilíbrio, ela consegue, inclusive, direcionar. Não, aqui vou agir racionalmente. Não, aqui eu vou agir somente emocionalmente. E na maioria das vezes, ela vai usar o quê? Dos dois equilibrados. Mas quando você está equilibrado e tem alguma situação em que ela deve agir apenas racional, no automático a pessoa vai conseguir agir de forma racional, se tiver equilibrado. Agora, numa situação dessa aqui, o que a pessoa deveria fazer para ela garantir que a emoção não vai afetá-la? E esse exemplo que eu estou dando, gente, ela serve para vários outros em que ela deve agir de forma racional, tá? Nas decisões do dia a dia, várias decisões que devem ser racionais. O que ela deveria fazer se ela quiser se dar bem nisso aqui? Primeiro, ela ter isso que tudo eu falei, as vitórias, os jogos anteriores, e tem um monte de isso aí, informações que a APPs mostram, tá? Mas eu estou usando esse exemplo, tá? Esse exemplo para você entender e colocar em prática em qualquer outra situação da sua vida. O que ela deveria fazer nesse caso aqui? Ela deveria ter como hábito agir de forma racional. E o que ela poderia fazer? Ela poderia fazer, né, todo dia apostas como essa, fazer análise e ir apostando R$1, R$2, nunca permitindo sair dessa esfera, nunca permitindo fazer qualquer mudança, sempre dessa forma, estatisticamente, praticamente 100% garantido. Mas ela tem que fazer o quê? R$1, R$2 só. E depois que ela fizer mais 50 apostas assim, sem permitir que a emoção afete, aí ela pode partir por 100, 1.000, 2.000, 3.000. Por quê? Porque ela já direcionou, já criou um caminho, né, na mente dela, né, na mente, né, energeticamente direcionando para aquele ato, um hábito. Né? Ela deixou um comando escrito, ela deixou uma instalação na mente de que aquilo ali é assim e ponto. E aí fica no automático. A mente já bloqueia qualquer emoção, qualquer energia da emoção que queira tomar conta daquele campo de apostas, no caso, a mente de forma automática vai proibir, deixando apenas a razão seguir. Aí a pessoa ganha dinheiro. Tá? Mas aí, o mais importante que eu estou dizendo é justamente isso, a pessoa ter a percepção, e isso é o que falta às pessoas, até a percepção de que existe a razão e a emoção. E que por mais que naquele momento ela esteja conectada com a razão, se ela não estiver com isso bem trabalhado, uma hora a emoção vai vir. E a decisão dela vai ser influenciada pela emoção. Ponto. Se ela não tiver aquilo bem trabalhado, a emoção vai afetar. É isso que as pessoas não entendem em jogo. Elas analisam e acham que é fácil. Porque da forma que eu estou dizendo aqui, parece fácil. Parece muito fácil e realmente era para ser. Só que existe essa energia invisível que as pessoas não conseguem captar. Então você vai conversar com essas pessoas de jogo, isso que eu estou falando, uma pessoa que fica analisando, rapidamente ela vai ter essa sacada. E ela vai acreditar nisso. Só que o comportamento dela não vai ser condizente. Não vai ser condizente. Por quê? Porque ela não tem esse conhecimento de que a energia da emoção está dentro dela e que a energia da emoção vai tomar conta dela em vários momentos. E por quê? O simples fato da pessoa fazer análise, ela começa a imaginar, nossa, pô, mas isso aqui é muito bom, que se eu botar, então, você pegar um empréstimo de 100 mil, eu vou ganhar 300 mil, e com 300 mil eu vou poder viajar, e se eu viajar, eu vou ser... Aí, o que isso está gerando na pessoa? Emoção, não é emoção? Ela não vai ter lazer na viagem, já são da razão, já está de emoção. A emoção já vai tomar conta do jogo. Ponto. Ponto. Se a pessoa está trilhando essa jornada, vou dar um exemplo. Se a pessoa está trilhando essa jornada de querer colocar a razão no hábito, num jogo desse tipo, estou usando apostas como exemplo, tá? Retira apostas da sua vida, tá? Só estou usando isso como exemplo, porque é o que me veio em mente.
se a pessoa está trilhando esse caminho de trazer a razão para as apostas, se ela está lá concentrada nas apostas e ela teve uma notícia muito boa que mexeu com ela, qual é o ideal? Ela, naquele momento, não fazer aposta, deixar essa emoção, esse sentimento dessa notícia que ela teve passar, e depois ela voltar. Até ela ter o total controle, até ela mostrar a total clareza para a mente, ou seja, mostrar a total clareza para si mesmo, para si, de que quando ela estiver vibrando naquela frequência ali da aposta, só o racional pode tomar conta. Aí se ela tiver uma energia, uma notícia maravilhosa e ver a emoção, ela vai ter. Aí quando ela voltar para aquela aposta, rapidamente, puf, ela vai direcionar para a frequência da razão. Mas enquanto isso não estiver estabelecido, qualquer notícia que mexe com a emoção dela e ela voltar a apostar, ela vai levar a emoção para a aposta. Lembrando que nessa situação de aposta, a emoção prejudica, mas em muitas situações da vida, a emoção é muito boa. Então, no seu dia a dia, em questões, em decisões que devam ser racionais, você deve, né, analisar e tomar a decisão em momentos em que você estiver totalmente desconectado de informações, notícias que mexem com a sua emoção. Porque se você assistir uma notícia movido pela emoção, a pessoa fica cega. Eu vou dar um exemplo. Pronto, um exemplo claríssimo. Se você for falar de política, a imagem pode pegar, uma imagem pode mostrar ali o político que a pessoa gosta, mostrando ele, uma gravação dele dizendo que roubou, que fez corrupção. A pessoa vai assistir, vai assistir aquilo ali e não vai acreditar, vai dar uma interpretação errada. Por quê? Porque já existe muita emoção envolvida dela com aquele político de preferência, em razão do arquétipo do herói, né? O inconsciente entende que aquilo é o herói. Toda notícia ali, tudo que ela vê, atos, a emoção vai macular, ela não vai conseguir enxergar. Porque a emoção está tomando conta. Sempre que ela vê o político, puf, ela já tem o emocional ali. Então é muito difícil uma pessoa fazer uma mudança brusca, assim, né? Uma mudança brusca. Né? Quando eu digo brusca, é ver um fato e, em razão daquele fato, algo notório, ela mudar. Não, geralmente, a mudança pode ocorrer por um tempo. Né? Várias notícias e tudo mais, né? Com acúmulo de notícias no tempo, ela consegue mudar. Todas as notícias direcionadas para um só fator, ela muda. Ela muda. E de forma inconsciente, a pessoa já sabe disso. E de forma inconsciente, ela já bloqueia. É só você parar para analisar. As pessoas, nesse caso, eu gosto de usar o exemplo de política porque é muito claro, muito notório. Talvez fique fácil a pessoa perceber. No caso de política, a pessoa só vai querer assistir notícias que vão ao encontro do que ela acredita. Se tiver uma notícia que vai de encontro contrário, ela não vai querer nem assistir. Porque se sabe que um conjunto X de notícias contrárias pode mudar a mentalidade dela. Ela fica assistindo só. E aí, é por isso que é fake news. As fake news acontecem por isso. Porque as fake news nada mais é do que uma energia em prol de um paradigma. E um conjunto X de fake news que a pessoa assiste faz ela mudar uma decisão, um paradigma. Muda. Qualquer ser humano. Qualquer não, né? As pessoas despreparadas, né? E aí, junto a isso, né, você pode colocar mensagens subliminares e acabou. Então, né, a simbologia da sua casa é muito importante. A simbologia que está na sua casa é muito importante. Porque a simbologia, ela está o tempo inteiro ali emanando informações, emanando energias
no sentido de fazer diferença nessas instalações, em todos os aspectos emocionais, de crenças limitantes, de preconceitos, tabus, o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, a simbologia da sua casa é muito importante. É por isso que eu menciono, a pessoa vai beber, né, um copo d'água, jamais use copo de requeijão, copo de geleia de mocotó. Não use esses copos. Por quê? Porque isso está emanando escassez para a pessoa. Está emanando escassez o tempo inteiro para a pessoa. Uma simbologia da escassez. Pegar tudo isso e doa, taca fora, faz o que for necessário. Use apenas copos. Copos normal. O copo foi feito para beber água. Tá? Pode ser barato. Tem copos de R$2 aí. Mas não me use o copo para beber requeijão. Ou então, use e depois também não vem ficar reclamando. Não sei porque eu não tenho dinheiro, né? Porque o básico já não se faz. Aí fica muito difícil. Se o básico não se faz, fica muito difícil. Copo de requeijão, copo de geleia. O tempo todo que você pega o copo de geleia e bebe, a energia relacionada à escassez ganha corpo. Cresce. Se você pegar todos os copos que você tem de requeijão de geleia e tacar fora e só usar copos assim, você vai ter cessado um pocinho de energia negativa referente a dinheiro na tua mente. Não quer dizer que isso vai resolver a tua vida, tá? Mas um acúmulo de poços sendo cessados, eu posso falar 10 comportamentos que você vai acessar 10 poços, isso já vai dar uma melhorada boa. O problema é a pessoa ir lá ir lá e pôr em prática. Por exemplo, eu estou passando esta informação, que eu já passei várias vezes. Mas amanhã a pessoa continua bebendo um copo de requeijão. E veja bem, seria muito simples pegar todos os copos, tacar fora e compra 4 copos de R$2, 3, 5. O R$2 acho que nem existe mais, né, copo? Vamos ser sinceros, né? Mas copos de R$5 tem. R$5 tem. Pode ser de plástico, se quiser, não problema nenhum. Plástico, digo, não é aquele plásticozinho descartável branco, não. Usar aquilo ali em casa para beber no dia a dia, como dizem muitas pessoas, é o ó. Aí não. Agora, um copo assim de R$5, aí deixa lá, simples. Só que a pessoa não faz. E por que ela não faz? Porque a crença limitante está muito forte, muito forte. E a emoção vai tomar conta. Então, se nesse momento aqui, agora, né, você racionalmente captar isso que eu estou dizendo, e você tomar uma decisão de que você, amanhã, você sabe o horário que você vai sair de casa, sabe? Sabe. Você vai para o trabalho sempre no horário, você vai fazer, sempre vai no banco no horário. Alguma coisa você vai sair, você vai fazer fora de casa amanhã. Você sabe. Estabeleça como meta comprar copos assim. Ou se você já tem, estabeleça como meta antes de você sair de casa, ou assim que você chegar em casa. Estabeleça, escolhe logo. Não é um ou outro, escolhe logo. Você vai direto aonde você tem os copos e você visualiza isso agora. Já visualiza você fazendo isso agora. Você vai pegar copo de geleia, de geleia mocotó, requeijão, esses copos assim, e você vai tacar todos fora. Não vai comentar com ninguém. Vai pegar e vai tacar todos fora. Todos. Ponto. Estabeleceu o comportamento, estabeleceu o momento, criou a âncora. A âncora não foi criada porque não colocou o sentimento. Mas deixou esse comando para sua mente. Deixa, né? Visualiza. E amanhã você faz. Aí você vai praticar. E já deixa o comando na sua mente. Toda vez que você ver um copo desse, você vai se lembrar de que você deve tacar fora. Viu um copo de geleia? Viu um copo de mocotó? Lhe vem a seguinte mensagem. Você
tem de tacar fora. Agora, se você colocar a seguinte mensagem, eu tenho que tacar fora para vibrar positivamente com o dinheiro, você já tem grandes chances de você não lembrar. Se você deixar esse comando e você lembrar, ótimo. Porque você já está passando uma mensagem forte para a mente que você quer. Agora, para garantir, o comando deve ser, tenho que tacar o copo de geleia fora. Pum, não fale o porquê. Porque se você falar o porquê, a crença limitante com o dinheiro provavelmente vai impedir o ato. Só taca fora. Porque o objetivo aí é o quê? É cessar uma energia negativa saindo. Esse é o objetivo. A pessoa tem que ter foco. É um comportamento não direcionado para a crença, é direcionado para a energia. Porque a energia alimenta a crença, né? Então você vai deixar de alimentar a crença, vai estar enfraquecendo. O problema é que as pessoas querem ser super-homens, querem, não, eu sou capaz de, e realmente é. Realmente é. Capaz. Mas tem que entender que existe uma crença limitante, forte também, e que não adianta nada você achar que é capaz de dar o comando, não, vou deixar o comando de que eu vou tacar fora o copo de geleia para vibrar positivamente na energia do dinheiro. E vibrar positivamente na energia do dinheiro, a pessoa tem que deixar isso claro, significa ganhar muito dinheiro. Porque a pessoa pode dar esse comando, vibrar positivamente na energia do dinheiro e tacar dinheiro fora. Por quê? Porque se tem a crença de que dinheiro é ruim, vibrar positivamente na energia do dinheiro significa pegar dinheiro e tacar fora. É isso, pra mente é isso. Então a pessoa tem que ter exatamente, a pessoa precisa especificar ao máximo essa comunicação com a sua mente, para que a crença limitante não tome conta. Tá claro isso? Se existe a crença limitante que dinheiro é ruim, e a pessoa fala, não, eu vou vibrar positivamente com o dinheiro. A mente, ok. Vamos vibrar positivamente com o dinheiro. O dinheiro é ruim, é bom? É ruim. Vibrar positivamente significa pegar dinheiro e tacar fora. Então, você deve entender que a sua mente é um computador poderosíssimo, mas que você deve explicar como se fosse um bebezinho. X, Y, Z, tudo detalhado. Porque senão o parâmetro vai ser o quê? As crenças já instaladas. O parâmetro vai ser esse, da análise do que você estiver dizendo. Então, se dinheiro é ruim, mas você quer mudar isso, você vai dar esse comando. Vou tacar o copo de geleia fora, porque beber água ou qualquer outra coisa em copo de requeijão, tudo mais, me faz vibrar na escassez financeira. E eu quero mudar. Eu quero mudar a vibração da escassez financeira para a abundância financeira. Eu desejo esta mudança. Isso já é um comando. Abundância financeira significa ganhar muito dinheiro. Muito dinheiro é, pelo menos, ganhar 500 mil reais por mês. Porque muito dinheiro. O que é muito dinheiro? Para a mente, 5 reais pode ser muito dinheiro. Você não sabe. Então, especifica. Pum, 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 pum. Aí sim, aí você vai estar numa linguagem. Ok. Existem várias regras aí de linguagens que as pessoas erram no dia a dia, E, infelizmente, gente, no YouTube tem muita coisa. As pessoas querem ajudar, né? E elas às vezes lê um livro, lê outro, e coloca a informação daquele livro no YouTube para, né, fazer uma mudança, e às vezes a informação, um best-seller passa várias informações erradas. A gente vê muito disso aí, tá? Então, tem que tomar muito cuidado, tem que saber o que está dizendo. Gente, o que eu vejo de auto-hipnose instalando coisas negativas na pessoa, aí a pessoa achando que está fazendo algo positivo, nossa senhora. Nossa senhora. E as pessoas saem fazendo assim, elas se arriscam. Tá certo, é melhor se arriscar do que ficar inerte. Eu acho que é melhor, né,
Mas se puder ter um direcionamento, melhor ainda. Por quê? Porque você vai no líquido certo, você não vai ficar à mercê. Gente, eu vejo o canal com mais de 1 milhão de seguidores que vende produtos. Eu comprei o produto de hipnose. Aí quando eu estava estudando hipnose, tem uma boa, a outra horrível, faz o contrário. O canal com 1 milhão de seguidores. Aí eu fico pensando, como é que, com certeza também muitas coisas boas estão sendo feitas ali. Se tivesse focado somente em coisas boas, esse canal de 1 milhão teria 10 milhões de seguidores. Mas coisas boas tem também, mas também tem ruins. Mas as ruins também fazem um mal muito grande. Mas como as boas estão em maior número, o canal sai crescendo. Porque colocando a balança. Bom, e tem aquilo também, né? Tudo também é a intenção da pessoa, do canal. Se a intenção da pessoa é ter seguidores, e ela não se preocupar e tá fazendo bem, ela vai conseguir os seguidores? Vai conseguir. Mas ela não vai ter alegria com isso. Não vai ter alegria, então não adianta nada. Não adianta. Aquilo não vai trazer alegria para ela. Se ela não está preocupada em realmente ajudar. Está preocupado só em ganhar dinheiro, quando eu falo fazer seguidores, é ganhar dinheiro monetizando. Se a pessoa está preocupada com isso, ou seja, se ela se vende, se ela vende o seu caráter pelo dinheiro, isso vai culminar numa prosperidade triste. E não uma prosperidade alegre. Uma prosperidade real. Não é. Aí, se você quiser um símbolo para trilhar a prosperidade real, né, você pode usar Ganesha, por exemplo, que direciona. Aí tudo que for for dar prosperidade para a pessoa, prosperidade com sabedoria, tudo que for dar prosperidade sem sabedoria para a pessoa, Ganesha bloqueia também. A pessoa não entende. Nossa, mas era para prosperar aqui, não estou prosperando. É porque aquela prosperidade ali seria horrível para você. Por isso que não vai prosperar. Mas falta esse feeling, né? E, é claro, a prosperidade com sabedoria sempre bate a porta. A pessoa observa ou não. Ela opta em seguir ou não. É uma opção dela. Hoje, por exemplo, foi uma passada. A do Yang, vou montar uma prática em Yang para vocês fazerem. Tá? Aliás, vamos fazer agora rapidinho, Yang. Eu estabeleci que vou fazer. Para a gente fechar a live, fazer esta prática em Yang. Tá? Vocês sei o que eu estava falando ali, ponto, assunto encerrado, e vamos fazer a prática em Yang agora e finalizamos a live. Lembrando que você vai pôr em prática, tá, essa questão toda que foi comentada. Todas elas. Razão, emoção e mudar o passado. Certo? Nós fizemos a prática de alteração? Fizemos, né? Fizemos? De escolher o fato e mudar o passado. Fez? Alguém pode me dar o feedback aí? Fizemos? Sim. Tá? Foi feito? Beleza. Então, eu peço agora que você feche os olhos. Gente, quando eu tô na live aqui, dependendo da live, a gente está canalizado ou não. Hoje, estamos numa canalização. Então, tudo que for passando, a gente já perde a sequência. Então, por isso que eu falo para antes da live iniciar, eu peço para não fazer perguntas que não sejam inerentes ao assunto, porque pode ser coisas que tá nesse exato momento num ponto que eu não vou lembrar. Mas que acabou a live, já vou lembrar completamente. Bom, peço que você feche os olhos. E você vai
visualizar aí o campo do nosso grupo. Quem sabe como é a imagem, visualiza na mente a imagem. Quem não sabe, apenas sintonize o campo. O campo significa a egrégora, a nossa egrégora da nossa mentoria, do campo energético da nossa mentoria, onde tem todas várias informações positivas, vários conhecimentos. Você vai focar, sintonizar no campo. Quem sabe como é a imagem, foca na imagem. Você vai visualizar o símbolo do infinito dentro de você e dentro do campo da mentoria. Do símbolo do infinito dentro de você, lá em cima tem uns túbulos que vai até o alto da sua cabeça, os túbulos, onde você pode receber energias. E você vai visualizar também túbulos no símbolo do infinito dentro do campo, ligando o símbolo do infinito à parte externa ao campo. Coloque toda a sua concentração neste momento. Entre no estado presente. O estado presente significa você colocar 100% da sua energia no agora. Você percebe que você multiplica as suas energias. Todo o seu foco no agora. Então, todos aqueles processos mentais e conscientes que estão ocorrendo, você paralisa e trazendo toda a energia para agora, você multiplica. Depois você vai voltar a botar energia nesses processos que devem ocorrer, mas nesse exato momento você paralisa, trazendo toda a sua energia pro agora. Quando você faz isso, seu magnetismo vai a 1000, tá? Se você fizer isso numa reunião de trabalho, você vai ser a pessoa da reunião de trabalho. Trazendo toda a sua energia do agora, poder do agora, presença, estado de presença. A mente totalmente quieta. Visualizando o símbolo do infinito dentro de você, o símbolo do infinito dentro do campo. Você, mulher, vai enviar amor ao campo, colocando foco no coração, enviando a energia do amor para o campo, passando a energia pelos túbulos e acessando o símbolo do infinito dentro do campo. Acesse a frequência do amor, sinta amor e envie. Os homens vão enviar racionalidade, razão, força e segurança e proteção. Essas energias. Envia. Se tiver alguma que você se sinta mais forte, faça envio apenas da mais forte. E você permita-se receber a energia que está lhe sendo enviada. No caso das mulheres, racionalidade, energia, personalidade forte, personalidade alfa, segurança, proteção. E no caso dos homens, amor e como um todo. Vamos lá, agora, durante 1 minuto. Você vai focar apenas em enviar.
Você pode abrir os olhos. Eu peço que você envie agora gratidão por você estar buscando evolução, né? Acesse agora a gratidão. Gratidão por ter assistido essa live. Gratidão pelos conhecimentos obtidos. Gratidão por todo o conhecimento, toda a evolução que você já teve, desde quando você nasceu até então. Evolução por você estar na mentoria. Evolução por tudo aquilo que você vai enviar gratidão. Por tudo aquilo que você evoluiu. Por tudo aquilo que você fez que lhe fez evoluir. Gratidão é isso. Especifique e também generalize, mas sempre de forma positiva. Eu agradeço vocês por ter participado da live. Eu prometo que a gravação eu vou enviar. Eu enviei uma live hoje. Vou enviar essa aqui. Não vou deixar passar de terça-feira, tá? Nós fizemos esse atraso de envio de forma proposital para que force as pessoas a participarem ao vivo, porque quando a pessoa assiste ao vivo, a percepção é maior. Aí ficamos enviando assim, né, dando uma semana, mas vamos voltar a enviar de forma mais recente, tá bom? Tudo isso foi, né, como se fosse um empurrão nas pessoas. Então agradeço a presença de todos, um forte abraço, tá? E avante. Ó, aquela prática, a prática das perguntas, já comecei a responder, respondi mais 3. A de hoje para amanhã vou ter respondido quase todas, tá? Se não for todas. Essa madrugada aqui, eu vou passar essa madrugada respondendo as práticas, todas as práticas, tá? Que foram enviadas no grupo. Todas as respostas. Um abraço e avante. Rita, a sua eu já respondi. Dá uma olhada lá.